Queridos irmãos, como foi já mencionado, nós vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 117, no verso 2, que assim fala: porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela traz um contexto muito importante para nós nesse momento que vivemos. O Salmo só tem 2 versos, é o menor salmo da palavra de Deus. E esse verso que nós lemos, na verdade, é uma justificativa do verso primeiro, porque o salmista inicia a palavra dizendo que louvai o Senhor todos os povos e todas as nações. Então ele está falando de uma necessidade de glorificarmos a Deus. Ele diz o porquê. E por que glorificar o Senhor? Né? Porque porque a benignidade dele dura para sempre. Né? Então fala desse amor, né? Nós glorificamos o Senhor porque um dia esse amor nos envolveu, essa benignidade de Deus nos envolveu, transformou a nossa vida e trouxe para nós essa experiência. É tanto isso que o Salmo 136, o salmista, nos 26 versos, ele termina falando isso, que a benignidade do Senhor é para sempre. Então nós estamos falando de uma verdade que permeia a vida do homem, né? Muito, muito importante. O segundo ponto que a palavra fala, o salmista fala, é que a verdade do Senhor é para sempre. Então nós estamos diante de uma verdade, meus amados, que é imutável, né? Nós temos aprendido muito na escola bíblica sobre essa verdade que é absoluta. Aí nós vamos ver o que Tiago fala a respeito dessa verdade. Tiago, no capítulo 1, verso 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então Tiago está falando que essa verdade que nós recebemos da parte do Senhor, que vem do alto, ela é eterna, ela é imutável, é a verdade absoluta que transforma a vida do homem. Mas nós podíamos perguntar, mas para nós, o que é verdade? Eu queria chamar a atenção para os irmãos de um homem que era governador de uma cidade, né, mais famosa e mais importante da época, que era Roma, chamado Pilatos. Um homem que, por certo, exercia uma liderança, tinha conhecimento, mas ele não sabia o que é verdade. Certo momento da palavra do Senhor, naquele relacionamento com o Senhor, ele perguntou: Senhor, o que é verdade? Por quê? Porque ele estava cercado de uma situação atípica. Primeiro que, se nós lermos o verso, Tiago 1,17, ele diz assim: o que é verdade? Ele pergunta ao Senhor, mas ele não via nada em João, em João capítulo 18, verso 38, ele diz assim: o que é verdade? Porque ele diz o seguinte: não acho crime algum. Ele tinha investigado e não via crime nenhum do Senhor, mas a multidão tinha uma verdade. Qual era a verdade da multidão? Crucifica-o. Mas na verdade, Pilatos, ele tomou por base aquilo que veio, a verdade que veio da multidão. E a multidão, na verdade, já diz, na verdade, ela não sabe o que é verdade, ela não sabe a direção. Por isso que Jesus teve compaixão, porque a multidão andava como sem ovelha sem pastor, sem a direção, né? Mas nós glorificamos o Senhor, sabe por quê, meus irmãos? Porque essa verdade um dia mudou a nossa vida. Nós conhecemos uma verdade, porque a verdade da multidão, da religião, a verdade relativa, leva a quê? A morte. Mas a verdade absoluta traz a vida. Jesus diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então nós estamos falando de uma verdade absoluta, imutável, eterna, que veio do alto, que veio da eternidade para trazer paz, para trazer libertação e, melhor, trazer vida eterna. Eu vim para que tenhas vida e vida abundante. A verdade relativa está aí. A verdade do homem, da humanidade, analítica, crítica, seja qual for a verdade, ela tem trazido várias confusões na mente do homem. Nós podemos ver, por exemplo, você vê na medicina, né? Na medicina nós temos muitas verdades, que foram verdades que não é mais,
Porque tempos atrás era verdade. Eu vou falar uma coisa bem simples, né? Antigamente, né? Falava-se que o homem deveria não comer muitos ovos porque colesterol mata. Hoje é o contrário. Minha nutricionista falou: a sua base de alimentação vai ser ovos, né? Aí você pensa, atenção. E aqueles que não comeram lá e não se beneficiaram dessa verdade? Quer dizer, é a verdade relativa, ela se esvai. O tempo, né? A ciência, como a palavra de Deus se multiplica, faz com que essa verdade deixe de ser verdade. Ela é relativa, né? Imagina um homem como Pilatos, um homem de conhecimento, de responsabilidade, passou a vida inteira sem conhecer a verdade. E nós hoje temos motivo de sobra para glorificar o Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós conhecemos a verdade. A verdade que mudou a vida do cego à beira do caminho. Ele disse assim: eu era cego, mas agora vejo, a verdade me transformou. A verdade que mudou a vida da mulher do fluxo de sangue, que ela falou: se eu tocar na orla dele, eu vou ser curado. E Jesus saiu verdade, saiu virtude, saiu verdade de mim, e ela foi curada. Lázaro, né, que ouviu um monte de verdades relativas. Não, já faz 4 dias, não tem jeito, ele já morreu. Mas a palavra de Deus diz que ele ouviu uma verdade lá dentro do túmulo: sai, Lázaro. E ele saiu e viveu. Um dia, meus amados, essa verdade veio para nós. E hoje nós podemos glorificar, porque a verdade absoluta, a verdade de Deus que veio da eternidade, transformou a nossa vida. Que o Senhor possa te abençoar e você possa viver essa verdade. Oremos ao nosso Deus. Pai eterno, nós glorificamos o teu nome, porque nós conhecemos essa verdade. Não estamos confundidos, mas a tua revelação tem feito a tua igreja caminhar segura diante desse mundo tão confuso. Nós te bendizemos, te glorificamos por isso, e que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a bênção do Espírito permaneça conosco para todo sempre. Amém.